Ok, está no ar o seu ponto a ponto desta quinta-feira, 25 de outubro. E nós, mais uma vez, estamos aqui para trazer informação de qualidade para você. Agora são 12 horas e 21 minutos. Para começar, eu desejo a vocês uma excelente tarde. E como o nosso programa é feito para você, então nós queremos a sua participação aqui conosco. O nosso WhatsApp é fácil, 99915-3332. Boa tarde, Luiz. Uma boa tarde, Ederson, Alessandro, uma boa tarde, Ederson, e uma boa tarde para você que está em sintonia e que é o melhor ouvinte do Noroeste Mineiro. Eu desejo uma ótima tarde também. Hoje é dia 25 de outubro, é dia de Frei Galvão e também dia de São Crispim. Hoje é o dia da democracia, dia do cirurgião dentista, dia da construção civil, dia do sapateiro e dia do macarrão, né? Hoje na história é o dia em que, em 25 de outubro de 1936, Adolf Hitler assinou a aliança com o ditador italiano Benito Mussolini. E no mesmo dia, porém, em 1939, a Força Aérea Real da Inglaterra realizou o primeiro voo do bombardeiro de 4 motores, o Halifax. Esse avião foi fundamental aí para a Inglaterra conseguir contra-atacar o exército nazista. Já no dia 25 de outubro de 2001, muito tempo depois, né, a Microsoft lança aí o Windows XP, ele que foi aí um dos mais bem-sucedidos sistemas operacionais da companhia. Bom, e sobre os aniversários, hoje dia 25 de outubro de 1881, foi aí marcado pelo nascimento do pintor espanhol Pablo Picasso. Ele morreu em 1973, aos 91 anos. O espanhol Pablo Picasso ficou muito conhecido, aí, muito famoso por pintar obras aí no estilo do cubismo e do surrealismo. Tá certo, Luiz. Olha, e hoje aqui no Ponto a Ponto nós vamos trazer aí a entrevista em primeira mão com o secretário de Fazenda do município. Ele fala sobre a antecipação para hoje, o pagamento do salário dos servidores. Nós vamos falar também sobre a viagem do prefeito Olavo Condé a Belo Horizonte e também sobre o simulado de operação de risco que aconteceu na BR-040. Os detalhes dessas informações você confere depois do intervalo. Se você quiser participar, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 99915-3332. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Ok, já estamos de volta, agora são 12 horas e 27 minutos aqui no seu Ponto a Ponto. Quero lembrar que a informação aqui é apurada e de verdade. Nosso WhatsApp é fácil, 99915-3332. E o Instagram é Ponto a Ponto PTU. E no nosso canal do YouTube, você acompanha aí as edições que já foram ao ar. Bom, Luiz, você esteve ontem na prefeitura e conseguiu aí as informações sobre o pagamento do salário dos servidores municipais. Conta aí para o nosso ouvinte essa boa notícia, né? Que é sempre bom receber antes, né? Do dia. Exatamente, Alessandro. Quem que não quer receber o adiantamento, né? Bom, olha, ontem eu fui lá na prefeitura, né? Para entrevistar, na verdade, o procurador municipal, porque eu queria saber os detalhes da viagem do prefeito Olavo Condé lá na capital, né? E lá mesmo na prefeitura, eu queria até agradecer aí ao vivo aqui a Eucária, que fez toda a orientação ali, ajudou a gente, porque lá na prefeitura ela me levou lá até o secretário Flávio Cortes, que me deu a notícia em primeira mão. Ele confirmou que o salário dos servidores, segundo o secretário municipal de Fazenda, vai ser pago hoje, né? A intenção do prefeito é valorizar aí o trabalho dos servidores. Inclusive, o montante do pagamento é bem alto. E isso pode ajudar muito a aquecer aqui o comércio local. Ederson, por favor, coloca a fala do secretário. A gente agradece por essa primeira oportunidade de estar falando aí no seu programa, né? Como a gente estava conversando recentemente, é verdade essa questão que existe muitos municípios de Minas Gerais que estão com dificuldade de honrar seus compromissos em dias, né? E alguns deles, inclusive, até atrasando o pagamento dos seus servidores. Bom, preocupado com essa questão de fazer o pagamento em dia, e principalmente esse mês, né? Que tem a comemoração do Dia do Servidor, que é no dia 28, o prefeito nos pediu, a Secretaria de Fazenda, que trabalhasse no sentido de verificar, de possibilitar o pagamento antecipado antes do dia do servidor, como forma de estar reconhecendo o trabalho do servidor, valorizando o trabalho do servidor.
Então aí a gente trabalhou nesse sentido e conseguiu sim estar organizando a folha de pagamento para crédito na data de hoje, né? Então a partir de hoje os créditos estão sendo efetuados nas contas dos servidores. É importante lembrar que isso é uma valorização, o senhor bem disse aí, vai na contramão dos municípios de Minas Gerais, mas seria interessante pedir ao servidor paracatuense para que gaste esse dinheiro aqui no comércio local, porque isso movimenta a nossa economia, né? Sim, é verdade. A movimentação dos recursos recebidos na economia local, ela é importante. Ela acaba gerando emprego aqui no município e isso é muito bom. Então, só com esse pagamento da folha, né? A nossa folha de Paracatu, ela aproxima em valores brutos de 11 milhões de reais, né? 10,5, 11 milhões. E hoje está sendo creditado aí, né? Os valores líquidos da folha em torno de 6 milhões e 600, 6 milhões e 700 que estão sendo disponibilizados. Então, esse valor, ele tem uma movimentação econômica no município, né? Ele traz um reflexo positivo para a economia local. Então, eu conversei bastante, né, com o secretário e ele deixou já agendada aí a visita aqui no estúdio da Única FM para falar sobre os assuntos importantes para a população, principalmente relacionados ao IPTU. Em breve nós vamos trazer aí esses detalhes para você, ouvinte. Bom, e como eu havia dito, nessa mesma ocasião eu pude lá conversar também com o procurador municipal, que é o Dr. Rosângelo Pereira da Silva, que também é secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Ele acompanhou o prefeito Olavo Condé lá em Belo Horizonte, né? E contou que o motivo da viagem foi para entrar em contato com representantes do governo estadual para pedir o reembolso do recurso que a prefeitura tem em crédito com o estado. No entanto, a primeira reunião foi junto a vários prefeitos aqui de Minas Gerais que deveriam então ouvir as propostas dos candidatos a governador. Escute aí o que disse o procurador. Na segunda-feira, tivemos a oportunidade de participar de um painel com os candidatos ao governo de Minas Gerais. Oportunidade esta que só houve o comparecimento do candidato Anastasia. O evento se desenvolveu apenas ouvindo o que o candidato Anastasia teria de proposta para estes municípios. E a busca do município de Paracatu e muitos que ali estavam era em relação aos créditos que o município de Paracatu tem em face do estado de Minas Gerais, que hoje é em torno de 25.147.000 reais. O candidato Anastasia deixou claro a todos os ouvintes daquele painel que, se eleito for, a partir de janeiro, ele conduzirá o repasse normalmente, como é de direito dos municípios e de Paracatu, sendo que o valor não repassado durante esses anos, ele teria que verificar, assim que assumir o governo, qual que seria a estratégia, a possibilidade de estar realizando esses pagamentos. Já na segunda parte da visita lá do prefeito, a reunião foi realizada junto aos prefeitos da Aminor e também representantes da Associação Mineira de Municípios. A intenção foi levar as demandas aos representantes do estado. Este segundo encontro aconteceu na sede da Associação Mineira de Municípios, AMM. Esse encontro tinha por objetivo trazer uma discussão com os prefeitos presentes àquele evento. Estava limitado aos prefeitos do noroeste de Minas, que compõem a Aminor. E o objetivo ali era buscar caminhos, estratégias para que o município de Paracatu e os outros municípios que ali estavam, de receber da melhor forma possível os créditos pertinentes ao ICMS, ao Fundeb, aos repasses da saúde, aos repasses do transporte escolar dos alunos da rede estadual, os repasses de multas de trânsito e alguns outros créditos que os municípios têm em particular. E a MM, ela junto com todos os municípios do noroeste de Minas nessa causa, atendeu o município de Paracatu, já se disponibilizando o ingresso imediato quanto às ações do ICMS. Então nós já deixamos outorgados a eles a possibilidade de cobrar judicialmente, através de uma ação, os créditos quanto ao ICMS e ao Fundeb, o recurso da educação, sendo que os da saúde faremos um levantamento para o ingresso já na próxima semana. Então, o objetivo era de buscar esse socorro quanto aos créditos não repassados pelo atual governo estadual.
Bom, como disse aí o procurador, né, o que a Prefeitura de Paracatu conseguiu até o momento foi protocolar o pedido de reembolso, mesmo que de maneira judicial, pelo menos do ICMS e dos recursos da educação. Vamos esperar aí mais informações sobre essa situação, pois o prefeito continua buscando maneira de reaver esse montante aí de mais de 25 milhões, que é fundamental aqui para as finanças do município. Bom, eu pedi ainda que o procurador atualizasse a agenda do prefeito Olavo Condé, pois ele precisou retornar a Belo Horizonte, né? Aí eu aproveitei e perguntei pro procurador Rosângelo Pereira e ele explicou o motivo do retorno do prefeito a Belo Horizonte. O prefeito já tinha essa agenda, na verdade, em Belo Horizonte. A agenda essa que vai acontecer na quinta e sexta-feira para tratar de alguns assuntos, tais como a liberação de energia para o centro administrativo. Então ele estará falando com o presidente da CEMIG nesse sentido. Estará também tratando de assuntos junto à municipalização de uma área lá no trevo da MG 188, aonde terá uma alteração ali naquela área do anel viário. E ainda ele vai buscar doações de alguns terrenos aqui para o município. Bom, por enquanto, né, as informações da prefeitura são essas. Nós aguardamos aí as atualizações para saber se o prefeito conseguiu o atendimento das demandas junto ao governo do estado. Ok, Luiz, agora são 12h35. Nós vamos para um rápido intervalo, né? Um intervalozinho aí com alguns comerciais e já voltamos para conversar sobre o simulado de operações que foi realizado ontem através do Plano de Auxílio Mútuo. Se você que está nos ouvindo quiser participar, basta mandar uma mensagem para o nosso número 99915-3332. A gente vai tomar uma água bem fresquinha e daqui a pouquinho estamos de volta com o seu Ponto a Ponto. Ok, já estamos de volta aqui com o seu Ponto a Ponto. Agora a gente fala sobre o PAN, o Plano de Auxílio Mútuo. Aqui em Paracatu foi realizada uma simulação de acidente, desta vez envolvendo produtos químicos. Esse tipo de simulação é importante para que os responsáveis pela segurança possam avaliar aí as condições de atuação e garantir que tudo ocorra bem caso algum acidente do tipo venha realmente acontecer. Quem falou conosco foi o Emerson Garcia, que é o coordenador da Defesa Civil Estadual aqui em Paracatu. Vamos ouvi-lo? Estamos aí trabalhando com esse planejamento há mais de 2 meses já, com as empresas cadastradas do PAN. Nós resolvemos fazer um simulado de acidente químico em nossa cidade pela nossa malha rodoviária ser muito extensa. E nós temos algumas empresas que trabalham com agentes químicos. Então nós procuramos as empresas que são cadastradas no PAN, em especial hoje aqui em Ross, que ela trabalha com cianeto. E nós fizemos aí uma simulação de um acidente com o tombamento de um caminhão com múltiplas vítimas nesse acidente, onde as pessoas estavam com traumas e também intoxicadas. Nós fizemos esse simulado escola para poder ver o nosso tempo de resposta, para ver nossa preparação para dar uma resposta melhor para essas vítimas. Nós não deixamos as pessoas de Paracatu souber que nós íamos fazer um simulado porque perdia a veracidade do serviço. É interessante hoje a gente visualizar primeiro o que é o PAN na cidade de Paracatu. A Defesa Civil e a Prefeitura de Paracatu resolveu criar o PAN, o Plano de Auxílio Mútuo. Ou seja, nós cadastramos empresas na Defesa Civil para ajudar em determinados desastres, eventos de grandes proporções na nossa cidade. É claro que a gente não quer que isso aconteça, mas se vier a acontecer, o nosso grupo está pronto para dar auxílio e apoio, principalmente ao Corpo de Bombeiros. Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros, talvez eles não demandem de muito equipamento, não demandem de muito pessoal. Chegado no local, o Corpo de Bombeiro vai avaliar aquela situação e ele vai ver a situação de deflagrar o PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, e as empresas vão ser chamadas para poder estar ajudando o Corpo de Bombeiro em determinados resgates, limpeza de área ou qualquer outro evento de grandes proporções. Olha, quem também falou ao Ponto a Ponto foi o comandante do Corpo de Bombeiros de Paracatu, o Tenente Gabriel Fraguas, que explicou que é fundamental o apoio das empresas que fazem parte do PAN e também os exercícios de treinamento. Ontem, durante o show, em comemoração ao aniversário da cidade, parte da estrutura de um camarote, ela caiu e veio atingir algumas pessoas. O que aconteceu? Parece que no local, quando começou a chover mais forte, algumas pessoas foram se abrigar embaixo da estrutura do camarote.
Na verdade, essa sonora foi de outra ocasião. Nós estamos procurando aqui a sonora do Tenente Gabriel Fraguas, que ele fala sobre, na verdade, sobre esse treinamento que ocorreu ontem, né? Bom, mas de qualquer maneira, o comandante deu também ali exemplos, né, de incêndios que ocorreram há pouco tempo aqui em Paracatu, no centro histórico. Ele ressaltou também, né, a importância dessas parcerias para garantir que o incêndio fosse controlado o mais rápido possível. Alessandro, na entrevista eu lembro que... Você lembra que ele falou, né, daquela vez que aconteceu um incêndio lá perto do orfanato? Sim, que eu teve envolvimento de toda a comunidade, de empresas que disponibilizou os caminhões-pipas, né, para sanar esse incêndio. Exatamente, ele mencionou isso, inclusive, porque isso foi fundamental para que aquele incêndio não se alastrasse, porque ele falou o seguinte: olha, na falta dos hidrantes ou de uma maneira de abastecimento mais próxima ali, só o que havia de água dentro do caminhão do corpo de bombeiros não seria suficiente talvez para apagar. Por isso que é fundamental, né, Luiz, que a cidade de Paracatu tenha, né, instalado esses hidrantes aí, né, em vários pontos aí que possível que possa ser, né, utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Exatamente, porque esses caminhões-pipa, inclusive, eles se abastecem ali no Santana, se eu não me engano, ali na estação da Copasa, e rapidamente já levam a água se for necessário. E eu lembro que o Tenente Fraguas, ele falou o seguinte: olha, naquela ocasião foi fundamental, porque assim, a gente não conseguiria, né, fazer a logística no momento. E haviam tantos caminhões-pipa disponíveis naquele momento que ele teve que falar para a Defesa Civil, falando: segura os caminhões um pouquinho aí, porque senão tem muito, a gente vai resolver. Tanto que foi resolvido em 20 minutos. Isso é sinal de uma ação mútua, né? É sinal que as empresas, as entidades, as instituições estão, assim, como se diz, unidas, né, em prol, né, de defender caso ocorra algum acidente em Paracatu. Sem dúvida, não, isso é fundamental mesmo, sabe? É importante porque esses treinamentos estejam disponíveis. O Ederson, tem a fala do Marcelo, diretor do hospital? Marcelo, isso. Vamos falar então porque a gente não está encontrando aqui a sonora, mas queria falar, Alessandro, do Marcelo. Ele entrevistou a gente. Sim, ele é o diretor do Hospital Municipal. Aliás, a gente o entrevistou, sim, né? E ele está sempre disponível, né, para o nosso programa. Muito legal, o Marcelo, um cara muito gente fina. Vamos ouvi-lo? Realmente, o evento que foi deflagrado para todos os demais componentes do PAM era um treinamento, uma simulação. O Hospital Municipal, junto com a diretoria técnica e a coordenação médica do pronto-socorro, optou em que essa informação não chegasse para os nossos servidores, os nossos colaboradores, para que não comprometesse o resultado final, que era o que a gente esperava, o atendimento às vítimas. Ao chegar no hospital, as equipes já haviam sido informadas pela Via 040 que teve um acidente, e esse acidente com produtos químicos, provavelmente cianeto. As equipes já se mobilizaram dentro do pronto-socorro, já organizaram o recebimento das vítimas, e ao chegar, eles iniciaram os atendimentos de forma rotineira, dentro dos protocolos internacionais já estabelecidos para os atendimentos de intoxicação por produtos químicos, acidentes com lesões. Foram 3 vítimas conduzidas para o Hospital Municipal. As equipes iniciaram o atendimento e por volta de 8 a 10 minutos após o início dos atendimentos que eles repararam que aquela era uma situação fictícia, que era um treinamento. Mas o resultado desse atendimento foi, assim, muito, muito satisfatório. As equipes fizeram o atendimento prontamente, entraram com os protocolos. A gente fica muito satisfeito e saber que a população pode ter confiança, que nossa equipe está preparada para fazer atendimento nessas condições. Olha, só para o ouvinte entender a dimensão do plano de auxílio mútuo, cerca de 80 pessoas participaram dessa simulação. Ao todo, foram 8 empresas envolvidas, incluindo a Prefeitura, Via 040, Kim Ross e todas as forças policiais. Ou seja, as autoridades de Paracatu estão realmente preparadas para garantir a segurança da população em caso de emergência. O Corpo de Bombeiros anunciou que provavelmente em fevereiro será realizada outra operação de simulação, desta vez envolvendo aí comunidades ribeirinhas.
Nós, aqui do Ponto a Ponto, vamos trazer aí novas informações aos nossos ouvintes assim que tivermos aí, né, informações disponíveis. Não é isso, Luiz? É isso mesmo, Alessandro. Olha, é fantástico aí essa operação. Eu fui lá, entrevistei o pessoal, bati um papo tanto com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e tal. Foi muito bacana mesmo, viu? Eles estão de parabéns. Olha, o nosso tempo tá acabando, né? Mas nós agradecemos aí a companhia de todos os ouvintes. E antes de me despedir, eu quero lembrar ao ouvinte que amanhã tem ponto jurídico aqui com o advogado Marcos Braga. Quem tiver dúvida, pode mandar recado pra gente através do WhatsApp pelo número 99915-3332. Eu deixo aqui um grande abraço a todos e desejo uma ótima tarde. Até amanhã. Beleza, Luiz. É isso aí. O Ponto a Ponto de hoje vai ficando por aqui. Os trabalhos técnicos são de Ederson Santos, edição e reportagem Luiz Otávio Saque e na apresentação Alessandro Silveira. Um abraço a todos, uma ótima tarde e até amanhã. Fiquem todos com Deus.